Quando você age como se realmente pertencesse ao topo, sua mente começa a encontrar caminhos, sua fala muda, você se comporta com confiança, você atrai respeito. Isso marca a transição da incerteza para a ação. O objetivo é a vida que você está destinado a viver, e as apostas são altas. Se você continuar esperando até se sentir preparado, pode acabar esperando para sempre. Mas se agir agora, pode transformar tudo. Em breve você aprenderá a incorporar a mentalidade de não temer nada, desbloqueando a estrutura mental que atrai o sucesso para você. Essa mentalidade destrói suas limitações. Cada barreira que alguém percebe não está embutida na natureza do mundo ou entrelaçada na essência da realidade. Ela é construída peça por peça dentro da mente. As barreiras que parecem intransponíveis, os tetos que parecem inquebráveis e as paredes que bloqueiam as aspirações de alguém não são forças externas, são construções internas, obstáculos mentais. Assim que você entender essa realidade por completo, a própria vida pode mudar. Limitações não são fatos, são crenças, e crenças são maleáveis. Elas não são grades rígidas de prisão, são sombras que desaparecem no instante em que a luz dos pensamentos corajosos brilha sobre elas. Aqueles que deixam o medo governar suas mentes se tornam prisioneiros de limitações inventadas. Por outro lado, aqueles que se elevam com fé em suas habilidades trilham o caminho para a maestria. Reflita sobre a vida de Aníbal Barca, um general cartaginês preparado desde a infância para desafiar o impossível. Quando Roma dominava o Mediterrâneo, Aníbal marchou com seu exército pelos Alpes, um movimento considerado suicida por muitos. Com elefantes, soldados e uma determinação inabalável, ele se aproximou dos portões de Roma. Sua jornada não foi fácil, foi forjada na neve, na apreensão e em paisagens perigosas. No entanto, a cada desafio, ele se recusou a deixar o medo ditar seu destino. O que acendeu essa coragem? Não foi sorte ou afirmação externa, foi a ausência do medo. Aníbal estava totalmente ciente dos seus obstáculos. Ele simplesmente escolheu não reverenciá-los. Ele se recusou a ceder ao medo de ser rejeitado ou à paralisante ansiedade de um possível fracasso. Repetidamente, ele avançou com convicção onde outros hesitaram na incerteza. Seu legado surgiu como resultado natural dessa coragem inabalável. Cada indivíduo enfrenta uma escolha diante de cada oportunidade: agir com determinação ou recuar por medo. A primeira abre caminho para o crescimento, enquanto a segunda leva à estagnação. Muitos estão presos em suas zonas de conforto, confundindo segurança com tranquilidade, mas a segurança é apenas estagnação disfarçada de sabedoria. A verdadeira paz é alcançada quando alguém persegue corajosamente seu propósito, encarando o desconhecido com a confiança de quem acredita em sua força interior. O medo é enganoso. Ele diz que você está despreparado, que não é digno ou capaz. Ele sussurra que o fracasso é perigoso e que a rejeição equivale à derrota. Na realidade, o fracasso é uma lição e a rejeição serve como um redirecionamento. Ambos são etapas essenciais na escada rumo à grandeza. O único verdadeiro perigo está na inação, o assassino silencioso das aspirações que destrói possibilidades. É preciso agir com firmeza, sem hesitar, não apenas desejar ou esperar por um momento mais favorável. A ação é a força que transforma o impossível em inevitável. E a ação corajosa, livre do peso de precisar de garantias e desprendida do desejo de certeza, define todos os grandes realizadores. A ousadia não é sinônimo de imprudência, é alinhamento. É a determinação de não trair a própria visão. É a disciplina de agir mesmo diante do medo, porque se reconhece que o medo é uma ilusão. O que é real é o sonho. Você é mais forte do que qualquer desafio que surja. Esta não é uma simples frase motivacional, é uma verdade profunda enraizada em você.
Cada obstáculo, cada desafio, cada dificuldade é apenas um convite para se elevar. Aqueles que se superam, que agem, que perseveram, passam a entender que as barreiras sempre foram ilusões. Os limites eram criações da imaginação. As restrições eram apenas pensamentos. Dentro de cada pessoa arde uma chama duradoura, um espírito resiliente. Muitas vezes, ela está encoberta pela dúvida, mas se acende quando impulsionada por um propósito. Quando você age com confiança inabalável, essa chama interior se torna sua bússola. Ela ilumina o caminho através da névoa da dúvida. Ela derruba as barreiras da indecisão. A verdadeira grandeza pertence àqueles que arriscam, não apenas àqueles que desejam ou pensam indefinidamente, mas àqueles que agem com convicção e força, aqueles que criam suas asas enquanto caem. Essas pessoas são os arquitetos da grandeza, os pioneiros da transformação. As correntes que aprisionam qualquer um não são forjadas pela sociedade. Elas são moldadas pelo pensamento e a chave está na ação. Ação ousada e intencional. Avance e as correntes se romperão, as barreiras desmoronarão e o mundo abrirá caminho para você. Você não está preso, você é ilimitado. Contudo, somente por meio da ação isso será comprovado. Isso molda a sua realidade. Dentro do reino invisível da mente existe uma força mais poderosa do que os exércitos mais formidáveis da Terra, a força do pensamento. Esse poder de fato delineia o destino de uma pessoa, estrutura seu caráter e estabelece a base de todas as conquistas. Todo indivíduo que saiu da obscuridade para a proeminência primeiro dominou seus pensamentos. Haja como se o medo não existisse e veja como rapidamente seu entorno começa a se reorganizar de acordo com suas altas expectativas. O medo é uma ilusão. É apenas um pensamento revestido de incerteza. Descarte-o e seu verdadeiro eu começará a emergir. A pessoa que aprende a vencer o medo comanda seu destino e guia sua própria alma. Seus pensamentos geram crenças. Essas crenças alimentam suas ações. Ações repetidas evoluem em hábitos, e hábitos criam a realidade em que você vive. Para transformar seu mundo, mude seus pensamentos. Todos os avanços, toda prosperidade, toda tranquilidade vem de dentro. Um homem que acredita firmemente em seu propósito começa a agir de maneira diferente. Seu olhar está cheio de determinação. Suas palavras têm poder. Ele dá passos corajosos, não porque consegue prever o resultado, mas porque reconhece que sua causa é justa. Assim, o mundo responde. Portas se abrem, situações evoluem, fortunas mudam. Enquanto isso, um homem dominado pelo medo, muitas vezes hesita, adia e acha razões para justificar que o sucesso está fora de seu alcance. Ele observa da linha de fora enquanto outros sobem, permanecendo preso aos vínculos fictícios da dúvida. Pensar sem medo é liberar seu potencial. Isso permite que você entre no reino das oportunidades. Significa reivindicar seu lugar no topo de suas aspirações antes de começar a subida. A história celebra os visionários audaciosos. Aqueles que acreditaram em si mesmos enquanto o mundo os olhava com ceticismo. Os arquitetos de pontes, os sonhadores de reinos, os cultivadores da paz. O sucesso deles não veio da certeza, mas da imaginação corajosa. Reflita sobre isso. Que realidade estou criando com meus pensamentos agora? Que grande visão eu escondi atrás do medo? E o mais importante, quem eu poderia me tornar se focasse só no sucesso? Você nunca é derrotado por forças externas. A derrota começa na mente. Abrace a mentalidade de um campeão. Imagine-se como uma pessoa que deseja ser e haja de acordo com essa visão. Fale como se tivesse o controle do futuro. Caminhe como se o caminho fosse feito para a sua jornada. Escolha pensamentos que elevem, empoderem e guiem você rumo aos seus objetivos. Porque quando você encara a vida com coragem, não espera a aprovação. Você cria a oportunidade.
Cada estrutura, cada avanço, cada conquista que existe hoje foi um dia só uma ideia sustentada firmemente por um pioneiro ousado. Então, a pergunta continua: que realidade você vai criar? Proteja seus pensamentos, pois são as sementes do seu destino. Pense com coragem, pense com clareza e deixe que o poder dentro de você molde seu ambiente. Os contratempos podem se tornar degraus. Todo indivíduo que se empenha em superar a mediocridade inevitavelmente vai enfrentar desafios. Não é uma questão de se, mas de quando. Os obstáculos da vida são inevitáveis, mas aqui está o segredo conhecido só por quem já experimentou a grandeza. Sua reação a esses contratempos vai determinar seu caminho. Veja, muita gente vacila e desanima. Elas reclamam de suas desventuras, duvidam do próprio valor. Entretanto, quem é firme, quem tem um objetivo claro em mente, vê os contratempos não como punição, mas como preparação. Essa visão tem um poder enorme, a sabedoria em enxergar o fracasso como um feedback construtivo. Ao adotar esse olhar, ao agir com ousadia mesmo diante de desafios, acontece uma transformação impressionante. Seus fracassos podem virar motivação. Tome Alexander Graham Bell como exemplo. A ideia de transmitir a voz humana por longas distâncias já parecia absurda. No laboratório, ele enfrentou fracasso após fracasso. Seus modelos não funcionavam, suas ideias eram questionadas, mas ele nunca desistiu da esperança. Ao contrário, via cada tentativa falha como uma lição, não como prova do que não podia ser feito. Cada erro foi um professor. Cada revés, uma ferramenta para melhorar. Com uma crença inabalável em sua missão, ele continuou a avançar. Suas falhas se tornaram degraus para seu sucesso, e esses degraus, por fim, levaram à criação do telefone, um avanço revolucionário na comunicação humana. Então, o que você escolherá fazer com suas próprias dificuldades? Você as verá como correntes ou as transformará em cinzéis que moldam seu futuro? A profunda mudança pela qual você pode passar vem da aceitação da ideia de que nada é em vão, nem a dor, nem a rejeição, nem a falha. Cada experiência é ou uma lição aprendida ou uma alavanca para o progresso. O que realmente importa não é o que acontece com você, mas como você responde a isso. Viver sem medo não significa que você não vai falhar, significa que você se recusa a ser derrotado por isso. Significa acreditar que os desafios são temporários e que você tem a força para superá-los. Quando você pensa dessa forma, a clareza começa a surgir. Os obstáculos não são barreiras, fazem parte da jornada. A pessoa que triunfa sobre suas circunstâncias é aquela que não permite que falhas passageiras definam seu futuro. Ela continua a se levantar repetidamente e, cada vez que o faz, emerge com mais sabedoria, força renovada e determinação reforçada. As dificuldades, muitas vezes, servem como o método do universo para testar a autenticidade das suas ambições. Elas perguntam: o quanto você realmente deseja isso? Elas testam sua determinação. E se sua resposta é firme e sua atitude permanece inabalável, você navegará com sucesso pelos desafios e avançará em direção às suas recompensas. Portanto, quando a falha chegar, abrace-a como uma professora. Pergunte, Kana, que lição você me traz? Assim que você entender essa lição, siga em frente com intenção determinada. Evite insistir no que não funciona. Evite a autopiedade. Deixe sua mentalidade guiar suas circunstâncias. Os titãs da indústria, os pioneiros da inovação, os arquitetos da mudança, todos compartilham essa característica. Eles transformaram dificuldades em degraus. Sua jornada certamente terá obstáculos. No entanto, se você cultivar a mentalidade certa, cada desafio irá fortalecê-lo, aumentar sua sabedoria e aproximá-lo das suas aspirações. Deixe suas dificuldades clarearem sua visão. Permita que elas refinam seu propósito.
Cultive dentro de si uma resiliência inabalável. Pois a verdade é que a falha não existe. Há apenas lições e degraus. Sua atitude é sua bússola orientadora. Deixe que isso o guie consistentemente rumo ao sucesso. Isso libera seu potencial verdadeiro. Chegará um momento na vida de todos em que o caminho à frente parecerá obscuro e cheio de incertezas. Nesse instante, a pessoa deve decidir se vai parar ou seguir em frente. Reconheça esta verdade fundamental. O medo é a barreira que o mantém preso ao seu destino. Contudo, a ação, uma ação ousada e resoluta, é a chave. Você não foi feito para parar ou hesitar diante dos desafios. A mesma mente que gera o medo também tem a capacidade de dominá-lo. A solução para vencer o medo é simples, mas profunda. Haja. Toda pessoa que gravou seu nome na história fez isso seguindo adiante, independentemente do medo. Elas sentiram medo, mas escolheram não se render a ele. Perceberam que a ação cultiva a confiança, enquanto a inação alimenta a dúvida. Carnegie não nasceu em riqueza ou privilégio. Suas origens eram modestas e seus recursos limitados. Mesmo assim, dentro dele ardia um espírito que não esperava permissão. Ele não hesitou esperando condições perfeitas. Avançou corajosamente, movido por uma visão tão ambiciosa que para muitos parecia absurda. Começou humildemente entregando telegramas, trabalhando longas horas, observando, aprendendo e, então, com determinação inabalável, passou a construir seu futuro. Investiu em seu próprio desenvolvimento. Cercou-se de conhecimento e de sábios mentores. Sua coragem ampliou seu potencial. Essa postura destemida revelou forças e habilidades dentro dele que poderiam ter permanecido escondidas. A partir dessas origens humildes, Carnegie destacou-se como um dos maiores industriais da história. Portanto, este é um princípio imutável. Quando você avança com coragem, a vida se alinha a você. Você não precisa visualizar toda a escada para dar o primeiro passo. Basta começar. Dar esse primeiro passo, mesmo que imperfeito, inicia uma sequência de eventos. Você desbloqueia ideias, recursos, conexões e forças que estavam esperando além da barreira da dúvida. Dentro de você há habilidades ainda não exploradas, talentos não testados e poderes adormecidos, prontos para serem convocados, e eles não despertarão apenas com a reflexão. Ganham vida por meio da ação. Não espere que o medo desapareça. Haja mesmo com ele presente. Cada passo dado apesar do medo reduz sua influência, e logo você olhará para trás e se perguntará por que duvidou de suas próprias capacidades. A principal diferença entre quem tem sucesso e quem apenas sonha não está no talento ou na sorte. Está na iniciativa. É a disposição de dizer: mesmo com medo, eu vou seguir em frente. A ação é o motor que transforma uma visão em realidade. Ela é a ponte que liga a imaginação à criação. Converte o invisível em visível. Quanto mais corajosamente você age, mais forte fica. O medo é astuto. Ele se disfarça de lógica, cautela e prudência. Mas seu verdadeiro objetivo é manter você parado. E o lugar onde você está agora não é onde você deve ficar. Então deixa eu te perguntar agora, qual sonho você deixou para depois? Qual ideia você nunca explorou? Que objetivo está preso atrás da barreira do medo? A chave já está na sua mão. Use-a com inteligência. Dê o primeiro passo. Ligue. Comece o projeto. Siga em frente. Porque é no movimento que seu verdadeiro poder aparece. Você só vai entender sua força de verdade quando enfrentar um desafio. Você só vai perceber seu potencial completo quando ousar dar um salto. O medo começa a desaparecer no momento em que você age com coragem. E ali, naquele instante, você começa a subir. Lembre-se, o medo é a barreira, mas você tem a chave. Gire-a e siga confiante rumo à sua grandeza. Isso impulsiona suas ações corajosas. Há um erro comum que precisamos desfazer. Agir sem medo não significa não sentir medo. Nenhuma pessoa que alcançou a grandeza esteve totalmente livre do medo.
O que diferencia uma pessoa comum de alguém destinado à grandeza é o seguinte: este segue em frente, mesmo com medo. A coragem não nasce no conforto. Ela é forjada na incerteza, nos momentos em que o caminho à frente é incerto e o resultado é desconhecido. Agir com coragem é declarar ao universo que seu propósito é maior que seu medo. Ulisses Serrante conhecia bem o medo. No combate, ele frequentemente enfrentava desafios assustadores, mas não foi a situação que determinou seu destino, e sim as escolhas que ele fez dentro dela. Enquanto outros hesitavam, ele avançava. Quando os outros vacilavam, ele liderava. Foi essa coragem firme e constante que mudou os resultados, garantiu vitórias e reescreveu a história. Grant não esperou a coragem chegar, ele a escolheu, e ao optar por agir com coragem repetidas vezes, ele a tornou real. E você também deve agir assim. O medo não é seu inimigo. O medo sinaliza que você está se aproximando do precipício do crescimento. Ele surge quando você se aventura além do conhecido e pode tanto travar seu progresso quanto impulsionar sua ascensão. A coragem é a decisão de seguir em frente independentemente das dificuldades. Cada vez que você age com coragem, reafirma uma verdade poderosa dentro de si. Eu sou capaz. A cada escolha corajosa, você começa a moldar um novo eu. Um eu que não é limitado por barreiras, mas guiado por uma visão ousada. Entenda isso claramente. A coragem não é um evento isolado. É uma prática constante. Não é só para heróis ou pessoas extraordinárias. Está disponível para você em todas as decisões do dia a dia que enfrenta. Expressar a verdade quando ficar em silêncio pareceria mais fácil. Dar o salto quando ficar parado parecer mais seguro. Defender o que é certo, mesmo que isso signifique ficar sozinho. Essas ações não são grandes espetáculos, são escolhas simples e intencionais feitas repetidamente. E são essas escolhas que transformam uma vida. A coragem serve como a força silenciosa que cria impulso. Não ruge o tempo todo, às vezes é um sussurro suave que o encoraja a tentar novamente amanhã. A característica impressionante da coragem é que ela se acumula. Cada pequeno ato de bravura alimenta seu banco de autoconfiança. Com o tempo, esse reservatório de força interior se torna algo sólido e inabalável. Você aprende a confiar em si mesmo. Você começa a enfrentar desafios não com medo, mas com preparação. Quem abraça a coragem todos os dias se torna alguém que o mundo não pode ignorar. Então reflita sobre isto. O que você tentaria se não tivesse medo? Quais iniciativas você adiou porque o medo tomou conta? E mais importante, o que poderia se tornar possível se você escolhesse agir mesmo assim apenas uma vez? Aqui está a sua chance. Abrace a coragem não só uma vez, mas como um hábito diário. Fale com confiança, decida rápido, haja com propósito, porque cada ação o aproxima da pessoa que você está destinado a ser. A coragem não é algo que você encontra por acaso, é algo que você escolhe. E ao fazer essa escolha, você transforma tudo. O medo pode aparecer, mas não dita suas atitudes. Você não é guiado pela dúvida, é conduzido pela convicção. Você não hesita por causa do medo de falhar, é inspirado pelo que pode dar certo. Deixe a coragem ser seu guia e você nunca perderá seu caminho, pois, nesta vida, os corajosos não esperam pela força, eles a constroem passo a passo. 6. Isso dissipa a dúvida. A dúvida é a força mais debilitante contra o espírito humano. Ela conta mentiras silenciosamente, alimenta a hesitação e bloqueia o progresso. A dúvida age como um ladrão sorrateiro que rouba nossas aspirações. No entanto, há uma verdade essencial para quem busca a grandeza. A dúvida paralisa, enquanto a coragem liberta. Quando você age de forma decisiva e destemida, a dúvida não pode se manter. Ela diminui, recua e, por fim, desaparece. Isso porque a dúvida não tem poder real. É apenas um subproduto do medo que se dissipa diante da luz da ação determinada.
Muitas pessoas mudaram o curso da história por viverem com coragem, mas poucas incorporaram esse princípio tão profundamente quanto Susan B. Anthony. Em uma época em que a sociedade a pressionava ao silêncio e quando regras e tradições se opunham a cada palavra sua, ela continuou firme, independente de tudo. Não postergou suas ambições em busca de validação. Recusou-se a deixar que a dúvida determinasse seu destino. Seu propósito era claro: lutar pela justiça, igualdade e respeito inabalável à dignidade humana. A cada atitude corajosa contra a injustiça, ela dissipava a dúvida do seu caminho, não só para si, mas para as futuras gerações. Sua determinação inabalável silenciou a incerteza e abriu um caminho onde antes não havia. O que ela conquistou, você também pode alcançar. Entenda este conceito. No momento em que você decide acreditar plenamente na sua missão, a dúvida perde sua força. Ela não pode mais influenciar suas escolhas ou bloquear suas ações. Você se torna imune à sua influência porque sua visão se tornou maior que seus medos. Não é a dúvida que impede seu progresso, é você que a aceita. Conforme você avança com clareza e se compromete totalmente com o seu propósito, algo notável acontece. Você para de buscar sinais, para de esperar pelo momento certo, passa a ser o criador desses momentos. Você começa a acreditar, não para obter validação externa, mas porque reconheceu seu próprio valor. A ação destemida é o antídoto. Ela cala o diálogo interno que questiona: e se eu falhar? E o substitui por: e se eu alcançar mais do que jamais imaginei? A dúvida cresce no silêncio. Ela aumenta com a hesitação, mas não sobrevive quando você age. Cada vez que você dá um passo, mesmo com dúvidas, começa a enfraquecer a força da incerteza. A cada ação corajosa, sua confiança se fortalece. Com cada escolha ousada, sua autoconfiança cresce. Não espere até se sentir totalmente seguro. A certeza não é um requisito para agir, ela surge da própria ação. Reflita: quantos sonhos morreram nas salas de espera geradas pela dúvida? Quantas habilidades passaram despercebidas porque seu dono cedeu ao medo? Essa não pode ser a sua história. O mundo recompensa quem se move, quem arrisca, quem ousa. Não porque está livre de dúvidas, mas porque escolhe não se render a elas. A dúvida faz perguntas. A coragem traz respostas. A dúvida paralisa. A coragem decide. A dúvida hesita. Em todos os casos, é a ação que provoca a transformação. A ação que constrói confiança. A ação que abre caminhos. Você carrega uma missão dentro de si, um propósito só seu. Não permita que a dúvida apague seu brilho. Não deixe que o medo escreva sua história. Escolha acreditar, escolha clareza, escolha agir. Porque quando você age com coragem, traz à tona a certeza. Você cria impulso, você gera força. A dúvida não resiste a um espírito inflamado de convicção. Deixe seu propósito brilhar mais alto que seu medo. Deixe seus movimentos ecoarem mais que suas incertezas. A ação destemida não é só um sentimento, é uma escolha. E a cada escolha, você se afasta da dúvida e caminha rumo ao seu destino. Isso gera confiança. Existe uma falsa ideia muito difundida na nossa sociedade, que a confiança é algo inato, que algumas pessoas têm e outras não. Que fique claro, confiança não é algo que se herda, é algo que se desenvolve, é cultivada. E assim como um músculo, só se fortalece com o uso. A confiança nasce de ações ousadas, passos dados mesmo na incerteza. Cada vez que você avança com coragem, envia uma mensagem para seu subconsciente: eu acredito em mim. E com o tempo, essa crença se torna firme. Confiança não significa ausência de dúvida, significa superar essa dúvida. É a determinação firme de seguir adiante, mesmo quando aquela voz interior diz que você não está pronto. Theodore Roosevelt é um exemplo perfeito. Na sua juventude, ele era frágil e frequentemente doente, marcado pela timidez e vulnerabilidade.
No entanto, fez uma escolha consciente, repetidas vezes, de se reinventar, dedicar-se a um treinamento físico intenso, entregar-se ao serviço público e abraçar os desafios da liderança. Cada ato de coragem e cada passo intencional em direção ao desconforto construíram novas camadas de confiança dentro dele. Ele não esperou a autoconfiança surgir antes de agir. Ao contrário, ele agiu, e isso despertou sua confiança. Você tem a mesma capacidade. Imagine a confiança como uma fonte abundante. Cada escolha ousada é uma gota, e cada desafio enfrentado forma um riacho. Cada vez que você expressa sua opinião quando o silêncio seria mais fácil e cada passo dado sem um caminho claro à frente, você contribui para seu reservatório de autoconfiança. Com o tempo, esse reservatório transborda. Você começa a se portar de maneira diferente, a articular seus pensamentos com clareza e tomar decisões com facilidade. Não porque o medo desapareceu, mas porque você se elevou acima dele. A confiança não é apenas um destino, é uma prática constante. Ela se cultiva nos momentos em que você poderia desistir, mas se mantém firme, se alimenta durante períodos de vulnerabilidade, quando você avança mesmo assim. Cresce quando você desafia a ideia de que é insuficiente. Cada líder influente e toda pessoa que alcançou algo significativo começaram com um ato solitário de autoconfiança. Esse primeiro ato gerou outro, e mais outro, até que a autoconfiança virou segunda natureza para eles. Se você esperar até se sentir preparado, vai ficar preso num jogo eterno de espera. A prontidão só vem pela ação. Sua confiança se desenvolve enfrentando desafios. Assim como um músculo que suporta a tensão e se reconstrói mais forte, sua crença em si mesmo funciona da mesma forma. Quanto mais você ultrapassa seus limites, maior sua capacidade. Quanto mais você age alinhado ao seu propósito, mais confiante se torna em relação à sua jornada. Essas ações não são aleatórias, são suas repetições. São passos essenciais no desenvolvimento pessoal. A cada passo você fica mais forte. Aqui está a essência de tudo. A confiança se alimenta de si mesma. As pequenas conquistas de hoje constroem as bases para triunfos maiores no futuro. Um único momento de coragem planta a semente de uma autoimagem confiante. Em pouco tempo, essa autoimagem se transforma na sua identidade. Não por sorte, mas por um esforço consciente. A pessoa que age constantemente apesar do medo torna-se uma força imparável. Sua autoconfiança não é baseada em ilusões, mas em experiências reais. Ela enfrentou desafios e os superou. Atuou sem certeza, mas descobriu um terreno sólido sob seus pés. Ela não espera mais aplausos ou afirmações. Entende que você também pode se tornar essa pessoa. Mas essa transformação não acontecerá só com contemplação. A confiança não é apenas um conceito, é uma experiência que você deve viver, praticar e conquistar. Cada dia apresenta uma escolha: recuar para a segurança ou avançar em direção ao crescimento pessoal. E a cada decisão em favor do crescimento, você expande seu potencial. Você deve agir como se essa confiança já existisse dentro de você, porque ela realmente existe. Ande com a certeza de quem sabe que a confiança é cultivada, não concedida. Então comece agora. Se precisar começar pequeno, tudo bem. Apenas comece, porque a cada passo corajoso que você dá, você cria impulso. E com impulso suficiente, nada poderá te impedir. A confiança não é algo que se espera, é algo que se cria ativamente. Uma vez estabelecida, você entrará em qualquer lugar, enfrentará cada desafio e perseguirá cada aspiração com a certeza inabalável de que realmente pertence àquele lugar. Isso garante um sucesso duradouro. Existe um tipo de sucesso que brilha brevemente como uma vela, apenas para ser apagado pelo vento. Mas o verdadeiro sucesso, aquele que perdura no tempo e gerações, nunca se apoia em sentimentos passageiros ou sorte aleatória.
É construído sobre a base de ações destemidas, caráter resiliente e crescimento constante. Entenda isto: o sucesso duradouro não é acidental, é planejado. Resulta de uma série de escolhas corajosas feitas de forma consistente ao longo do tempo. Não se trata apenas de alcançar um objetivo, trata-se de se tornar uma pessoa que alcança suas metas regularmente, graças à sua identidade, crenças e reações em situações desafiadoras. Cornelius Vanderbilt criou seu império não a partir de riqueza ou contatos influentes, mas começando com uma simples balsa, um empreendimento modesto, discreto no início, mas esse começo simples era movido por um espírito inabalável. Vanderbilt via possibilidades onde outros viam perigos. Ele enfrentava cada oportunidade com determinação firme e decisões ousadas. Ele expandiu, reinvestiu e aventurou-se em territórios onde outros hesitaram. Gradualmente, aquele serviço de balsa insignificante evoluiu para um vasto império de transporte marítimo e ferroviário que revolucionou a indústria americana. Sua riqueza era realmente imensa, mas, mais importante, era sustentável, pois surgia de uma visão destemida e ações diárias intencionais. É essencial compreender que o sucesso passageiro pode ser alcançado por qualquer pessoa, mas a grandeza duradoura é conquistada por aqueles que enfrentam seus medos de forma persistente. O medo se manifesta de várias formas. Pode se disfarçar de cautela, surgir como indecisão ou vestir-se de racionalidade, mas sua intenção permanece a mesma: impedir seu progresso. Quem conquista o sucesso duradouro não elimina totalmente o medo. Em vez disso, aprende a agir apesar dele. Reconhece que cada segundo de dúvida é um momento perdido e cada adiamento um retrocesso. Por isso, escolhe a ação. Compromete-se com a coragem repetidamente. O verdadeiro sucesso, aquele que resiste às flutuações do mercado, críticas e turbulências, requer uma base firme. Essa base é construída sobre 3 princípios fundamentais. Primeiro, compromisso destemido. Segundo, ação consistente. Terceiro, coragem persistente. Compromisso destemido significa estar totalmente investido. Não apenas quando as circunstâncias são favoráveis, mas especialmente nos momentos de incerteza. Você não está apenas flertando com o sucesso, está completamente dedicado a ele, comparecendo todos os dias. A ação consistente envolve esforçar-se mesmo quando ninguém está assistindo. Implica tomar decisões ousadas não só ocasionalmente, mas diariamente. Quem age com ousadia uma vez pode alcançar o triunfo. No entanto, quem age consistentemente com coragem todos os dias constrói um império. A verdadeira persistência na coragem significa não desistir diante dos tropeços. Você não cede à pressão. Extrai energia de cada falha e vê cada contratempo como uma oportunidade de se fortalecer, não de enfraquecer. Se deseja um sucesso sustentável, deve abandonar a busca por atalhos. Precisa parar de buscar a validação dos outros. Pare de esperar para se sentir preparado. Em vez disso, estabeleça seu sucesso sobre uma base sólida. Enfrente seus medos diariamente. Fale mesmo quando for difícil. Dê o salto que outros hesitam em dar. Enfrente os desafios que outros evitam. Essa é a fórmula para o sucesso duradouro. Nada acontece da noite para o dia. Vem de inúmeros dias corajosos empilhados uns sobre os outros. Cada um desses dias pode parecer pequeno ou até despercebido por um observador externo. Porém, você vai reconhecer, você vai sentir a transformação. Você será testemunha do impulso crescente. E no fim, os outros também vão notar. Não apenas suas conquistas, mas a pessoa que você se tornou. O mundo recompensa aqueles que persistem com propósito. Honra quem se levanta após cada queda. Celebra quem enfrenta as tarefas difíceis, não apenas uma vez, mas como um estilo de vida. Então, não se contente com uma honra passageira. Não se satisfaça com um breve momento de brilho. Busque um legado. Que seu sucesso seja a prova de uma vida corajosa. Que sua jornada sirva como uma aula magna sobre determinação inabalável. Porque quando você age com coragem, seu sucesso se torna eterno. O otimismo é o combustível da coragem.
Se a coragem é a força que move uma vida destemida, o otimismo dá a energia, acende o fogo interior. É a força invisível que te levanta quando o peso da vida tenta te esmagar. Vai além de ser só uma postura positiva ou uma mentalidade alegre. Serve como uma arma estratégica poderosa para quem quer superar o medo e alcançar a grandeza. Entenda esse conceito. Otimismo não é ignorar as dificuldades. Pelo contrário, é a escolha consciente de confiar nas possibilidades mesmo diante da adversidade. É o compromisso firme de olhar além dos desafios atuais e reconhecer as oportunidades que estão por trás deles. Pense em Benjamin Franklin, uma figura que enfrentou dificuldades, fracassos e desprezo. Ele veio de origens humildes, teve pouca escolaridade e enfrentou inúmeros contratempos na ciência e na política. Mesmo assim, nunca sucumbiu ao desespero. Por quê? Porque ele abraçou o otimismo, via cada desafio como uma chance de avançar. Cada desprezo se tornava um redirecionamento para novos caminhos. Sua visão positiva lhe deu força para persistir quando outros preferiram desistir. Com seu otimismo resiliente, Franklin se tornou um estadista, inventor, filósofo e uma das figuras fundadoras de uma nação. Suas conquistas não foram apenas resultado de talento intelectual ou natural. Vieram da convicção de que algo maior era sempre possível alcançar. Você precisa adotar essa mesma mentalidade. O medo floresce em uma atmosfera negativa. Ele prospera em cenários catastróficos, em falhas imaginárias e na ideia de que a conquista é improvável. No entanto, ao escolher o otimismo, você corta seu suprimento, você priva o medo da sua força. Um indivíduo otimista vê os obstáculos não como razões para recuar, mas como sinais para se levantar. Ele acredita que sempre há um caminho a seguir. Enfrenta as tempestades não por ignorar os riscos, mas porque entende que o sol espera além das nuvens. O otimismo te energiza, e essa energia alimenta a ação. Sem ele, a coragem se torna cansativa. Você pode começar com entusiasmo, mas sem uma visão cheia de esperança, sua força diminui. Por outro lado, ao nutrir sua mente com pensamentos de possibilidade e priorizar o progresso em vez da perfeição, você cultiva a resistência essencial para o sucesso a longo prazo. Pense assim: cada objetivo requer uma jornada e cada jornada enfrenta tempestades. Se sua mente se encher de ansiedade, você hesitará ao menor trovão. Contudo, se seu coração estiver ancorado na esperança, você seguirá adiante mesmo quando o caminho estiver obscuro. Isso não é simples ilusão, é uma abordagem estratégica. O otimismo não significa ignorar a realidade, significa dominá-la, afirma. Sim, as circunstâncias são difíceis, mas eu sou mais forte. Sim, a jornada é desafiadora, mas estou determinado a subir. Sim, as chances são pequenas, mas minha vontade é maior. Escolher o otimismo é um compromisso diário. É moldado pelo que absorvemos mentalmente, pela linguagem que usamos, pelas pessoas com quem convivemos e pelos pensamentos que cultivamos. Alimente sua mente com verdades positivas. Fale sobre possibilidades em vez de limitações. Cerque-se de pessoas que o inspiram e motivam e proteja sua mente com cuidado. Cada demonstração de otimismo é uma rebelião contra o medo. Então, como colocamos isso em prática? Envolve declarar: eu vou encontrar um jeito, mesmo quando todos dizem que é impossível. Envolve ver o fracasso como um aprendizado, não como um retrocesso. Significa antecipar crescimento nos seus esforços, mesmo que isso demande tempo. É preciso manter-se firme quando outros escolhem recuar. Acima de tudo, trata-se de acreditar. Acreditar que o que está por vir é melhor do que o que ficou para trás. Que suas maiores conquistas ainda estão por vir. Que você está destinado a algo maior. O otimismo alimenta sua coragem para persistir. Muda a sua perspectiva, fortalece a sua determinação e aguça a sua concentração. Você não foi feito para ser sobrecarregado, foi destinado a se erguer.
Uma pessoa que incorpora o otimismo não é apenas mais feliz, ela representa uma ameaça maior ao medo, porque as dificuldades não podem quebrá-la. O fracasso não pode silenciá-la. O atraso não pode pará-la. Ela reconhece os obstáculos e escolhe superá-los, independentemente. Esforce-se para ser essa pessoa. Abrace o otimismo como uma disciplina, não apenas como uma emoção. Treine sua visão para reconhecer o positivo. Treine sua mente para antecipar a resiliência. Treine seu coração para ter fé. Com essa convicção, você se tornará uma força imparável. O otimismo não é sinal de fraqueza, é uma força motriz que capacita sua existência destemida com potencial ilimitado. Seu futuro depende de abraçar essa verdade. Existe uma realidade tão poderosa que tem a capacidade de transformar toda a sua vida. Suas conquistas futuras dependem inteiramente da sua capacidade de agir sem medo. O sucesso não é algo que está esperando por você em algum ponto do futuro. Não é um lugar distante que você encontra por acaso. É algo que você constrói a cada dia, decisão por decisão, ação por ação. E o ingrediente essencial nessa construção é a coragem. A vida que você deseja, a pessoa que você aspira a ser, não está escondida nos anos que virão. Ela está sendo formada agora, neste momento, pelas suas escolhas. Decida explicitamente quem você quer se tornar. Desenhe essa pessoa em detalhes ricos. Reconheça os hábitos, padrões, forças, disciplina e propósito dela. Uma vez que você tenha essa visão clara, deve enfrentar aquilo do qual a maioria das pessoas foge. Avance em direção a isso sem medo. Não adie até se sentir preparado. Não espere que o medo desapareça. O medo sempre estará presente, mas não controla você. Ele é um teste. Cada figura significativa da história, cada realização notável que se concretizou, começou com uma única decisão destemida. Um momento em que alguém escolheu agir em vez de hesitar, ter intenção em vez de medo. Decisões destemidas são a gênese do destino. Você precisa entender que seu futuro não é algo que simplesmente acontece com você. É algo que você cria ativamente. Ele é elaborado agora, neste momento. O que você faz hoje determina o que estará disponível amanhã. Seus pensamentos, suas ações, suas palavras e o que você escolhe adiar, esses são os elementos fundamentais da grandeza. A maioria das pessoas nunca compreenderá isso. Elas vão vagar sem rumo, esperarão pelo momento ideal, permitirão que o medo dite suas escolhas. Ao fazerem isso, entregam seu futuro à sorte. Mas você não é como a maioria das pessoas. Você reconheceu a verdade, e com essa verdade vem a responsabilidade. Você percebe que cada momento apresenta um ponto de decisão, uma chance de abraçar a coragem ou se retrair para a zona de conforto. Seu destino não está nas estrelas, ele reside em suas decisões. Cada vez que você opta por agir com confiança, persegue seus objetivos com intenção e expressa seu eu autêntico. Você coloca sua vida em uma trajetória rumo à grandeza. Sempre que você supera a procrastinação, enfrenta seus medos e se atreve a dar esse salto desconfortável, está forjando um futuro do qual pode realmente se orgulhar. A vida excepcional que você deseja não é um privilégio dos sortudos ou dos talentosos por natureza. Ela pertence aos corajosos. Então comece hoje. Dê esse passo inicial ousado. Lance seu projeto. Inicie aquela conversa. Compartilhe sua ideia. Mude esses hábitos. Interrompa o padrão. Não busque a aprovação dos outros. Não espere uma afirmação. Olhe para dentro e haja. Você é o arquiteto do seu próprio destino e já possui as ferramentas necessárias. O medo pode sempre bater à sua porta, mas a grandeza responde primeiro. Permita que suas escolhas de hoje reflitam a pessoa que você está se tornando. Deixe suas ações proclamarem: estou preparado, eu mereço, estou pronto para agir. Porque o futuro que você imagina está mais próximo do que pensa. Está a apenas uma ação destemida de distância. Abrace completamente a coragem. Faça dela sua regra.
Deixe que ela ressoe em cada aspecto da sua vida, seu trabalho, seus relacionamentos, seu propósito, sua visão. Ao fazer isso, observe como sua vida começa a refletir não apenas progresso, mas verdadeiro poder. Não apenas sucesso, mas significado real. Você é digno do extraordinário, mas precisa agarrá-lo. O único caminho para conquistá-lo é agir sem medo, começando agora mesmo. Abrace uma vida sem medo e veja seus sonhos se transformarem em realidade. Haja agora.